Bom, nesse vídeo aqui eu tô com um plano ousado, né? Se tu clicou nesse vídeo, com certeza o título te chamou atenção, algo sobre isso te chamou muita atenção, porque é um plano ousado que eu tenho para me aposentar antes dos 30 anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu vou fazer isso, com números e também a minha estratégia assim de vida para chegar num patamar desses daqui a 4, 5 anos, porque eu tenho hoje 26 anos e 30 anos está bem perto, na verdade, né? Tenho 4 anos para cumprir isso e eu tenho alguns cenários para chegar até essa meta de me aposentar. Já deixando claro o que é se aposentar, na minha opinião, é ter um patrimônio suficiente para bancar os meus custos, né? O que o pessoal chama de liberdade financeira. Então, vamos supor que o meu custo mensal é de 7 mil reais, que realmente é mais ou menos por onde roda, e eu vou mostrar depois. Então, pelo menos 7 mil reais eu preciso ganhar por mês, né, com os meus investimentos, com o dinheiro que eu tenho guardado, para me bancar, para me aposentar, para ter a opção de parar de trabalhar e poder fazer o que eu quiser. Porém, eu também não acredito em parar de trabalhar completamente, né? Eu não acredito que eu vou chegar a 30 anos e nunca mais trabalhar. Eu acredito que eu vou poder escolher com o que trabalhar. Então, isso é fundamental, é a diferença, né? Porque eu acho que ninguém aguentaria ficar sem trabalhar por, sei lá, 10, 30 anos da vida sem fazer absolutamente nada. As pessoas geralmente se ocupam com algo, né? Nem que seja hobby, enfim. E se tu ficar absolutamente só viajando, só bebendo, não fazendo nada assim, tu enlouquece bem rápido, na verdade. Tem pessoas que viajam um mês e já não aguentam mais e querem voltar antes. Então, tu ficar no ócio absoluto não é uma coisa boa, ou só com distrações. Então, o meu planejamento hoje, ele é focado em ter liberdade, mais liberdade daqui 5 anos. E o que eu quero trazer para ti é uma visão para te fazer também. Então, é um conceito bem legal que eu vi num vídeo do Jonas Castro. Quem não conhece o cara, dá uma olhada lá, o canal dele é muito fera. E ele fala do conceito de cauda longa, que são, né, eu acredito muito nisso, na verdade, são eventos que tu planeja para 5 ou 10 anos que podem mudar a tua vida, né? Que a gente superestima muito o curto prazo e subestima o longo prazo. Então, como é que funciona? A gente está sempre fazendo nossa programação, né? Tá sempre vivendo mês a mês, né? Vencendo as contas do mês, no máximo ano a ano. Assim, as pessoas fazem meta no começo do ano, mas tu tem muita dificuldade de fazer uma meta para 5 ou 10 anos. E é esse conceito que eu quero trazer para ti nesse vídeo. Começa a planejar um pouco a tua vida para os próximos 5 ou 10 anos. Eu vou te mostrar agora, mais adiante no vídeo, uma planilha que eu montei para vocês verem, né? Uma planilha bem simples, mas só para vocês verem o meu planejamento para os próximos 5 ou 10 anos e que tu pode simplesmente estar aplicando para a tua realidade, entende? Tu não vai talvez ter os meus números ali, o meu resultado, mas tu vai conseguir trazer algo para a tua realidade para ti se enxergar em 5 ou 10 anos. E se o resultado que tu colocar nessa planilha não te agradar, tu tem 5 a 10 anos, tu pode mudar hoje o resultado daqui desse futuro, entende? Então, tu enxergar um pouco mais, né, fora da tua realidade de ano, de mês, assim, parar de olhar para 2025, não, vamos olhar para 2030, vamos olhar para 2035, vamos olhar essa cauda longa. Isso eu acho fantástico, assim, é uma das coisas que talvez, cara, falando bem honestamente, eu tenho um resultado, né? Eu vou explicar já no vídeo, eu vou mostrar a planilha e vou explicar. Mas eu hoje tenho um escritório de engenharia que fatura em torno, né? Eu, na verdade, lucro líquido, assim, né? Tem um salário de em torno de 20 mil por mês, né? Tem variância para cima e para baixo disso. É, vamos botar. Vamos botar assim, ó. Eu ganho em torno de 20 mil reais por mês, com uma margem de erro, né? Que tem nos votos lá do IBGE de 5 mil. Então, tem mês que chega a 25, tem mês que chega a 15 e fica, né, variando nessa faixa, mas não sai muito disso, na verdade faz tempo que não sai dessa onda. E eu coloquei como média 20 mil, que é uma média bem realista, que eu vou mostrar na planilha em seguida, mas para tu entender, né, se tu não ganha algo nessa magnitude, tu faz com a tua média atual, faz com 5 mil, faz com 10 mil, faz esse exercício para ti, pratica isso. A ideia que eu quero trazer nesse vídeo pode ser aplicada para tua realidade, é isso que é legal. Então, eu tenho esse plano hoje, baseado no que eu ganho do meu escritório de engenharia e também o meu segundo negócio que eu comecei a construir casa para vender. Se tu não, né, se tu caiu pela primeira vez no canal desse vídeo, eu tenho os vídeos aí mostrando esses 2 negócios que eu trabalho, dá uma olhada aí no canal. Eu falo do meu escritório de engenharia, eu falo dessa construção de casa que eu estou fazendo para venda, e esses são as 2 fontes de renda que eu vou considerar na planilha, que são as minhas fontes de renda atuais. Porém, isso ainda pode mudar, né? Eu comecei esse canal, ele pegou uma atração legal, eu estou começando a fazer alguma renda com consultoria, mentoria, tem gente me pedindo curso ainda e coisas para fazer para venda, então isso ainda pode ser uma fonte de receita futura que eu nem estou considerando, eu vou considerar só o que eu tenho hoje, que é escritório e a obra, né, a casa que eu estou construindo, esse negócio de construção de casas. Eu não vou ficar entrando em detalhes, senão esse vídeo vai ter 1 hora, mas pode ver em outros vídeos como é que, né, eu estou estruturando esses negócios. Nesse vídeo eu quero focar exatamente nessa questão da aposentadoria. E também baseado numa teoria que eu tenho, né, de que eu ouvi em algum lugar, cara, mas que chama-se assim, Anos de Cachorro, que é olha essa viagem.
é que basicamente a gente, ao longo dos nossos anos 20, cada ano vale por 7. Por que que isso acontece, né? Cada ano que a gente tem, né, enquanto a gente tem 20 e poucos anos, ele equivale a uns 7 anos. Não é uma teoria muito precisa, é uma teoria bem informal, só que para mim fez muito sentido pelo seguinte: energia, basicamente. Quando a gente está nos 20 e poucos anos, a gente tem muita energia, a gente consegue ficar mais horas trabalhando, consegue dormir menos, a gente consegue, de certa forma, fazer esse tipo de coisa, essas loucuras, né? Tanto que todo mundo que passa dos 30 e bebe fala, pô, a ressaca é muito pior depois dos 30. Tem vários exemplos sobre isso, né? E, enfim, eu acredito que eu tenho 26 anos hoje, né? Se eu focar muito nesses próximos 4 anos, eu consigo fazer um resultado de 10 a 15, 20 anos se eu fosse fazer lá na frente. Também não é um vídeo para te desmotivar se tu já passou dos 30. Só que é como eu enxergo e na minha realidade como eu vou aplicar isso. Se tu tem menos de 26, ótimo, tens mais tempo ainda para aplicar essa teoria. E o que acontece é que a gente tem energia. O equilíbrio ele é proporcional. O crescimento não. Se tu quer crescer muito em uma área, por exemplo, a financeira, tu vai ter que desequilibrar algumas áreas da vida. Então, tu vai ter que ter um pouco menos de lazer, não vai dar pra, tipo, ter tantos amigos, ou vai ter que cortar algumas coisas da tua vida. Mas algumas coisas que eu não corto é atividade física e sono, por exemplo. Eu não corto essas atividades porque isso que me faz poder desempenhar melhor os meus negócios. Então, eu só mantenho esses 3 pilares para ter equilíbrio. Então, é sono, atividade física, né, saúde e os negócios. Esse é o meu equilíbrio atualmente. E, enfim, família também, né? Muito importante. Por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô acelerando tanto ou querendo me aposentar com 30? Basicamente só uma estrutura de vida mesmo, de eu me enxergar. Primeiro, né? Eu basicamente não acredito na aposentadoria atual, né? Eu acho que todo mundo que tem essa faixa de idade parecida com a minha, 20 e poucos anos, até quem tem 30 ali, né? Geração Z, geração Y até o começo, a gente não vai se aposentar pelo governo, tu não pode contar com o INSS. Quem não sabe, pesquisa mais sobre, mas o esquema já estou chamando de esquema, né? Mas o INSS, ele se assemelha muito a uma pirâmide, em que acontece é que quem está contribuindo hoje para a Previdência tá pagando para os aposentados de hoje já. Então, quem está hoje pagando INSS, está contribuindo ali, está pagando a aposentadoria de quem hoje já é idoso e está usufruindo disso. Só que todo mundo sabe que as famílias estão tendo menos filhos, então está vindo cada vez menos sangue novo para pagar para os aposentados do futuro. Quem vão ser os aposentados do futuro? Bom, a gente, né? Os jovens de hoje. Então eu acho que esse sistema não é sustentável, eles vão ter que fazer reformas e eu acho que só vai piorar. Os benefícios já estão piorando, né? Tu vê que a cada ano aumenta a idade mínima de contribuição, eles fazem reformas constantes e eu acho que só vai piorar. Eu não acredito no INSS para aposentadoria, eu estou montando uma fórmula de aposentadoria paralela a isso, que eu quero mostrar para ti nesse vídeo, que tu poderia se programar. É tu trabalhar tua aposentadoria, entendeu? Não depender do governo, não depender do Estado, não depender de ninguém. Faz o teu, é a melhor coisa que tu pode fazer. E eu também tenho um caso particular, que é uma história pessoal minha que eu estou vendo na prática, que o meu pai, particularmente, está com muita dificuldade para se aposentar. Ele tem 60 e poucos anos e ele não conseguiu ainda se aposentar pelo INSS. Eu estou vendo o drama que é realmente tu conseguir ainda comprovar para o governo todos os teus anos de trabalho e eles fazem a conta lá e o número deles dá menos anos trabalhados. Então, não é bem mais difícil do que parece. Não é só lá e declarar. Então, o meu pai trabalhou a vida toda em carteira assinada, mas, enfim, tá dando um monte de rolo. Eu tô acompanhando isso de perto e é uma dor que eu tenho. Então, a minha vida se resume a eu não acredito no governo, eu não acredito no Estado, no sistema, eu não confio neles para cuidar do meu dinheiro, entende? Para me planejar. Eu não vivo a vida pensando neles como, cara, vou depender deles lá na frente. Não, eu não quero isso. Então eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma previdência privada, vamos dizer assim. Eu tô fazendo o meu próprio esquema de aposentadoria, minha própria organização. E é isso que eu vou mostrar para vocês basicamente nesse vídeo, né, de forma bem simples, bem simplificada como eu tenho feito, mas serve para ti o raciocínio, tá? Então, é isso, eu vou partir para a planilha para mostrar para vocês e a gente continua essa conversa lá. Valeu! Bom, então vamos lá. Eu vou explicar o que está basicamente acontecendo na planilha aqui, tá? Como é que eu estruturei ela. Eu fiz um cenário esperado e um cenário otimista, tá? Só para passar para vocês. E vou mostrar o que está acontecendo nela a partir do que eu tenho aqui hoje, né? Que acontece na minha vida. Eu disse para vocês, né? Façam a planilha com, né? Minha recomendação, com cenários que vocês trabalham hoje. E, enfim, pode fazer uma planilha para 10, 15 anos só. Entenda isso, né? Tem uma visão um pouco mais de longo prazo. Foca nisso, né? Não foca em imediatismo. E eu estruturei minha vida para chegar até aqui com a renda que eu tenho hoje, que eu coloquei na planilha. Minha renda, ela é em torno de 20 mil, né? Para fazer essa simulação eu coloquei isso, que é o que tem sido bem comum nos últimos 12 meses para mais. E eu sei, né? É muito comum no mundo dos investimentos a gente ter a frase, né?
retorno passado não é garantia de retorno futuro, ainda mais eu sendo empreendedor, eu sei que as coisas mudam, mas eu, no meu negócio hoje, eu consegui chegar num certo padrão ali, que eu consigo entender dessa forma. E eu cheguei e coloquei aqui, né, o que que eu fiz? 20 mil, eu tenho um custo mensal médio de 7 mil reais, é o meu gasto médio mensal, então eu consigo guardar 13 mil por mês. Eu sei que é um número bem, foge bastante da realidade brasileira, né, e tá tudo bem, mas é pra minha realidade, como eu falei, eu tô fazendo esse plano e mostrando pra vocês meu plano de aposentadoria, é o meu plano de aposentadoria, é a minha realidade. Então, vamos lá. 13 mil vezes 12 dá esse resultado. Então, considerando que meu escritório não vai crescer nada, eu vou manter essa renda, eu só passei isso pros próximos anos, ó. Eu fiz um mapa dos próximos 10 anos com esse valor. E eu tenho a renda 2, que é o meu segundo negócio, que é a construção de casas, que é a Vértice, que eu coloquei aqui. Que nesse primeiro ano, como é a minha primeira casa, ainda não vou receber nada da casa. Eu tô construindo ela, né? Na verdade, se vocês verem os vídeos do canal, eu nem iniciei a obra, eu estou aprovando os projetos e a obra se inicia em breve, então é mais uma ideia de conteúdos que eu quero trazer aqui, mas quero mostrar tudo pra vocês essa obra, mas enquanto essa obra não se inicia, né, eu vou receber zero. Então esse ano, o meu patrimônio, né, isso ainda eu fiz uma planilha bem pessimista, né? Meu patrimônio começando do zero, como se eu não tivesse nada aqui. Então tudo começaria esse ano. O que também não é verdade. Eu tenho um pouco de patrimônio já guardado, né? Pelo que eu conquistei nos últimos anos. Mas eu tenho um pouco mais do que zero. É isso o resumo. E aí, só para vocês verem como, né, é viável ali o que eu falei no título, de certa forma, eu considerei o primeiro ano só do meu escritório. O segundo ano, eu vou ter escritório mais a venda da primeira casa, que eu mostrei num vídeo específico aí, vou deixar aqui no card, como eu vou fazer esse lucro aqui nesse valor, né, que seria o cenário otimista da casa lá para a venda, porque eu estou construindo de 1 milhão de reais. Esse é o lucro da operação. Então, esse valor vai entrar, né, quando vender a casa, no fluxo de caixa. Ele vai entrar junto, eu tenho um ano inteiro que vem para vender a casa. E aqui eu simulei, né, esse cenário, ele é pessimista por quê? Porque eu tô simulando que eu vou vender uma casa por ano dessas, que eu não vou expandir esse negócio, não vou colocar minhas energias nesse negócio. O que, de certa forma, é uma mentira, porque eu quero, assim, essa primeira casa eu tô fazendo ela com atenção total, e eu quero, assim que ela dê certo, eu quero começar a vender, fazer mais casas por vez. Então, 1, 2, 3 casas ao mesmo tempo, entende? Para vendê-las, né, e aumentando, assim, a lucratividade. Porém, aqui eu tô considerando uma casa por vez e aquele meu resultado anual. Então, no meu segundo ano, né, somando aqui com aqui, eu até fiz aqui, ó, o meu patrimônio dá esse valor. No meu terceiro ano, entra de novo a minha renda do escritório, né? O dinheiro que eu guardo, né? Consigo guardar efetivamente do escritório, mais o lucro da casa. Então, o valor do patrimônio vai para cá. Quarto ano, mesma coisa, soma-se, chego aqui. Quinto ano, seria ali, né? 1 milhão e 200. Eu sei que com 1 milhão e 200 não dá para me aposentar. Então, nesse cenário mais pessimista, levariam mais anos. Porém, eu trouxe o cenário otimista aqui para mostrar para vocês o que eu imagino realmente que vai ocorrer. Que é, ao vender minha primeira casa, né, no ano que vem, que é a casa que eu vou começar a construir agora, eu vá começar a construir pelo menos 2 casas simultâneas. Então, a próxima venda vai ser maior. Então, eu vou vender, vamos supor, 2 casas, mantendo a mesma margem de lucro. Isso considerando que eu não vá aumentar o padrão da casa e que eu ainda tô sendo negativista nessa questão, porque eu simplesmente posso fazer uma casa maior, eu posso fazer uma casa mais cara, eu posso aumentar a margem de lucro, com, enfim, os materiais subindo, tem várias variáveis aí que podem alterar esse resultado. Porém, eu ainda estou considerando nesse cenário só eu fazendo 2 casas com a mesma margem de lucro. Então aqui dobrou, né? 250 mil. E aí o meu patrimônio cresce bem mais rápido, vocês podem ver. Aí no quarto ano aqui, né, escritório mais patrimônio, eu já tenho o mesmo patrimônio que eu tava tendo no quinto ano. Eu ganhei 1 ano de vida aqui, né, fazendo isso, vendendo uma casa a mais. Só que aqui pro quinto, sexto ano, eu tô com 1 milhão e 900, 2 milhões e meio. Então, pegar aqui, né, o meu plano para me aposentar, vamos colocar, eu falei no vídeo, né, 30 anos, no cenário otimista, eu vou fazer 30 anos em 2029. Então, 1 milhão e 905. Pegando aqui, por exemplo, colocando isso numa calculadora básica aqui, do investidor Sardinha, que eu gosto muito do conteúdo dele, é o Raul Sena, essa calculadora, eu vou colocar esse 1 milhão e 900, né, isso eu vou desprezar completamente o meu dinheiro rendendo nos outros anos, né, também, mais um valor pessimista, é só para vocês verem como vocês podem estruturar isso para vocês entenderem. E aí o valor de retirada mensal, eu colocaria 7 mil, que é o meu custo de vida atual. Vamos supor que ele não suba, só pra gente ver. Taxa de juros, cara, colocar 12% ao ano. Bem conservador, dá pra fazer muito mais. Né? Tu vê que meu valor total retirada é muito baixo e eu consigo ainda ter juros. Então aqui o meu patrimônio já tá sendo construído, né? Isso eu coloquei 1 ano, né? Vamos colocar aposentadoria. Próximos 30 anos fazendo isso, né? Retirando 7 mil por mês. 30 anos retirando 7 mil por mês, é uma taxa de juros de 12%. O que é totalmente conservador, pensando que o Brasil
A taxa de juros média nos últimos 20 anos tá dando acima de 10%. E ainda considerando que eu invisto em renda variável, eu tenho investimentos ali em bolsa de valores, eu também invisto lá fora nos Estados Unidos, tenho um pouquinho em Bitcoin, então com certeza a minha carteira de investimentos como um todo, ela rende mais que 12% ao ano, entende? Então, o valor que eu peguei da planilha, né, com a retirada mensal, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho um gráfico que fica absurdo, beleza? Mas o que importa é que o meu valor retirado, ele não consegue acabar com o dinheiro que eu guardei. Então, meio que em 5 anos, com esse valor, retirando 7 mil por mês, eu consegui minha aposentadoria. Essa é a conta, porque o valor, ele, né, o capital, se essa conta desse errado e os 7 mil não fosse suficiente, esse valor iria a zero. Vou botar um valor bem alto aqui. 30 mil por mês eu quero sobreviver. Tu vê que o valor, ele fica negativo, ó. Então aqui deu errado. Quer dizer o quê? Que essa retirada mensal, ela não é sustentada por esse capital aqui, por esse 1.900.000. Então dá até pra botar, brincar aqui, né, variar, botar uns 12 mil. Ó, 12 mil ainda dá. Então, eu consigo viver com 12 mil por mês, eu continuo, meu patrimônio continua crescendo e eu consigo retirar o valor que eu falei ali, né? Que é os 12 mil por mês. Então, dá pra fazer várias simulações aqui, botar 10% de juros, né? Mais conservador ainda. Ainda vou ter dinheiro. Então, meu patrimônio tá lá rendendo, eu consigo retirar 12 mil por mês dos juros desse valor que eu juntei, que eu acumulei nos 5 anos. Então, 5 anos no otimista, né? É, isso que ainda, né, se eu continuar a operação, né, aqui eu poderia decidir parar, né, como eu falei, eu poderia parar com o meu escritório e isso aqui ia a zero, ou poderia parar de fazer casas, apesar de eu achar que quanto mais eu fizer essas casas, eu vou aprender mais, cada vez mais eu vou ter menos trabalho. Todo o trabalho, ele vem no início, né, é um fluxo de aprendizado. A tarefa que tu aprende, ela é mais difícil no início, tu sempre vai ter mais esforço, qualquer emprego que tu entra, ele é mais difícil no início, depois que tu aprende ele, a tua curva de aprendizado, ela, né, as tuas novas tarefas a serem executadas são mais simples, mais corriqueiras, mais recorrentes. Então, eu não tenho por que parar de fazer o negócio das casas se der certo e se eu aprender o negócio. Então, eu não pararia. O meu escritório, por ser algo mais operacional, hoje eu trabalho sozinho, eu sou, né, o prestador de serviço, eu poderia até zerar isso. Beleza? E aí eu me aposento do escritório. Seria um dos objetivos do vídeo, uma das soluções para chegar. Então, o meu número mágico seria 1.900.000, entendeu? Ah, chegar em 1.900.000, eu consigo me aposentar. Então, isso vai levar 5 anos. Aqui tá o plano que eu falei no título, tô cumprindo. E tu pode fazer isso pra ti. É uma planilha simples, tu vê. Só pega o quanto que tu guarda. E isso que eu ainda tô com várias variáveis pessimistas aqui. Eu nem considerei que esse dinheiro aqui, enquanto ele tiver, né, eu tiver ele guardado, ele vai estar rendendo a Selic atual. Então, é esse valor aqui vezes 1,15, que a Selic tá 15%, ó. Esse valor, né, vezes ele inteiro e mais os 15% da Selic. Então, esse valor vira isso aqui em um ano, enquanto eu tô investindo, deixando parado numa caixinha do Nubank, no Tesouro Direto, porque a Selic no patamar atual, né, a taxa de juros, ela tá me pagando isso aqui. Então, esse valor eu faço, entendeu? Para todo esse processo, eu já estaria guardando dinheiro. Eu só considerei o valor que eu juntei. Então, é ainda mais pessimista. Então, né, nas minhas condições atuais, no ritmo de vida que eu tô adotando e nos planos que eu tô prevendo nos próximos 5 anos, é totalmente viável conseguir me aposentar. Né? Aposentar, que eu digo, eu não quero me aposentar para parar, mas eu quero me aposentar para escolher, ter poder de escolha. Ah, eu quero ter um filho e quero me dedicar 100% à paternidade e não quero mais me preocupar com o negócio. Vou poder. Ah, eu quero fazer um mochilão no mundo, dar a volta no mundo e viajar. Vou poder, porque eu posso dizer não, eu posso parar de trabalhar, posso simplesmente sumir um mês, entendeu? É ter a opção de dizer não. Eu falei isso num outro vídeo também, que eu tô lá na beira-mar refletindo e conversando, eu vou caminhando e conversando sobre uma relação de tempo e dinheiro, que é isso que eu acredito, e é mais ou menos isso que eu tô mostrando nesse vídeo. O dinheiro, ele te dá o poder de dizer não, ele te dá o poder de tu aproveitar melhor o teu tempo. Então, eu tô focando a minha vida agora, ao longo dos meus anos 20, para construir um negócio, construir patrimônio para poder usufruir o resto da minha vida. Basicamente, esse é meu plano. E, cara, basicamente é isso, sem muito alarde, né? Não tem nenhum valor aqui fora da realidade, assim, não é o que eu falo. Isso aqui tá fora da realidade brasileira, porque o Brasil é um país pobre, a gente sabe que muita gente vive com salário mínimo e é difícil, porém, aqui não tem nenhuma promessa milionária ou impossível, sabe? Eu vivo no escritório, eu ganho uma renda de 15 a 20 mil, eu tenho números bem palpáveis na realidade, eu não tô falando que eu ganho 100 mil por mês, que eu sou um vendedor de curso que ganha meio milhão mês, que é o que tu mais vê aqui no digital, né? Os caras falando desses números absurdos. Não, meu canal é negócios reais, números reais, e uma realidade real. É o que eu vivo e eu tô trazendo pra vocês aqui um plano simplificado só pra vocês verem, né? Então, esse é o vídeo. Me diz se esse site foi legal, se essa planilha de aposentadoria
tu fazendo ela aí, ela te deu uma ideia de quanto tempo tu vai levar, ou se te deu novas ideias de, nossa, eu preciso me mexer, cara, o que eu tô ganhando hoje realmente não vai dar pra, né, me aposentar jovem, eu conseguir, e eu preciso ganhar mais, e isso te deu já teve que se coçar, se mexer. Então, deixa aí nos comentários isso, né? Vamos deixar essa discussão aberta. E também deixa o like aí se tu puder pra apoiar o canal e ajudar esse vídeo aí pra mais longe e chegar a mais pessoas no algoritmo, né? Porque o like impulsiona o vídeo e tudo mais. Também, se tiver pelo celular e aparecer a opção de hypar, hype o vídeo também pra ajudar. E tamo junto. Se inscreve aí no canal também, vou deixar o cardzinho pra se inscrever. Eu vou deixar outros vídeos aí recomendados, dá uma olhadinha se tu não conhece meu canal. Eu falo de negócio, falo de empreendedorismo, falo de engenharia, falo de muita coisa, falo da minha vida. É isso. Então, é isso, né? Esse é mais um vídeo. Tamo junto aí, só o começo. Valeu!